Existe um hábito que mulheres cristãs sinceras carregam sem perceber, e que Padre Pio chamava de perigo que não parece perigo. Não é um pecado grave. Não é a rejeição de Deus. É algo muito mais silencioso. Algo que se instala devagar, dentro de uma vida de fé genuína, e vai criando uma distância que a pessoa não consegue explicar, mas sente. Sente na oração que não aquece. Sente na missa que passa sem tocar. Sente naquela vaga sensação de que algo está bloqueado entre ela e a graça que tanto deseja. Se você reconhece esse sentimento, este vídeo foi feito para você. Hoje vamos falar sobre 3 hábitos que Padre Pio alertava com grande preocupação. 3 padrões que aparecem na vida de mulheres de coração bom, que amam a Deus, que frequentam os sacramentos, mas que, sem querer, podem estar entristecendo o Espírito Santo com atitudes que parecem normais até justificadas. E fique até o final, porque o 3º hábito é o mais inesperado de todos. É o que mais passa despercebido, e talvez seja exatamente ele o responsável por esse peso invisível que você não consegue nomear. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: Espírito Santo, eu te recebo. É um gesto pequeno, mas gestos pequenos, feitos com fé, têm um alcance que vai muito além do que enxergamos. Para entender por que esses hábitos têm tanto peso espiritual, é preciso primeiro entender algo que costuma se perder nas explicações teológicas mais formais. O Espírito Santo não é uma força abstrata. Não é um conceito reservado para estudiosos ou para religiosos consagrados. Ele é uma presença viva, uma presença que sente, que age, que consola, que fortalece e que, segundo a própria palavra de Deus, pode ser entristecida. A carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, é direta. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Essa frase pequena carrega um peso enorme. Ela revela que nossas atitudes diárias têm consequências espirituais reais, não simbólicas, reais. Padre Pio vivia com uma consciência profunda disso. Para ele, a vida interior não era um departamento separado da vida comum. Era o centro de tudo. Ele ensinava que o Espírito Santo habita na alma como uma chama que cresce quando alimentada, que diminui quando negligenciada, e que se retrai quando certas atitudes criam ao redor dela uma atmosfera de frieza espiritual. Não se trata de punição. Não é Deus se afastando por raiva. É algo muito mais sutil. É a alma que pouco a pouco fecha suas próprias janelas. E a luz que estava do lado de fora, esperando para entrar, simplesmente não encontra passagem. Com essa compreensão, os 3 hábitos que vamos ver fazem muito mais sentido. Porque não se trata de pecados escandalosos, de rebeldia consciente ou de abandono declarado da fé. São hábitos que se instalam devagar, aproveitando o cansaço, as feridas mal curadas e uma vida que foi ficando cheia demais de coisas e vazia demais de silêncio. O primeiro hábito é um dos mais antigos e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados dentro da vida espiritual. É a amargura cultivada no coração. Existe uma diferença fundamental entre sentir dor e transformar essa dor em morada permanente. Toda pessoa passa por feridas. Palavras que machucaram, relações que decepcionaram, situações injustas porque eram mesmo injustas. A dor, nesses casos, é legítima, é humana. Ninguém é obrigado a fingir que não doeu. O problema começa quando a mágoa deixa de ser uma ferida que precisa de cura e passa a ser uma companheira de vida. Quando a pessoa acorda pensando naquilo que sofreu, quando revive conversas antigas no silêncio do quarto, quando carrega o peso de palavras ditas há anos, como se fossem dívidas que ainda precisam ser cobradas, quando a identidade começa a se construir em torno da dor e não apesar dela. Padre Pio falava sobre isso com uma imagem que ficou marcada em quem o ouvia. O coração amargurado é como uma casa com as janelas fechadas no verão. O calor sufoca por dentro. A brisa fresca existe lá fora, mas não entra. Não porque ela foi embora, mas porque as janelas estão fechadas. A amargura age exatamente assim com a alma. Ela não expulsa a graça de forma violenta.
ela simplesmente impede a entrada. E a pessoa continua vivendo, continua rezando, continua frequentando os sacramentos. Mas algo parece pesado, parece distante, parece bloqueado. E ela não entende por quê, porque está fazendo tudo certo por fora. Uma mulher certa vez descreveu sua vida espiritual como um jardim sem água. Ela regava todos os dias, mas a terra continuava seca. Ela frequentava a missa, rezava o terço, pedia proteção para os filhos, mas havia uma mágoa antiga dentro dela, uma traição dentro da própria família, que ela carregava como uma pedra no centro do peito. Ela não conseguia rezar o Pai Nosso sem travar na parte que diz: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ela pulava essa parte, ou recitava com a boca enquanto o coração resistia. Não foi uma grande conversão que mudou isso, foi uma decisão pequena e silenciosa. Uma noite, ajoelhada no quarto escuro, ela disse apenas: Senhor, eu não consigo perdoar ainda, mas eu quero querer. E algo naquele momento começou a se mover. Devagar, mas se moveu. Padre Pio ensinava que o perdão não começa como sentimento. Ele começa como decisão. Uma decisão que muitas vezes precisa ser renovada todos os dias, porque a ferida não some de uma hora para outra, mas que, repetida com fé, vai abrindo o coração camada por camada. E quando o coração se abre, o Espírito Santo encontra passagem. Se existe alguém que você ainda não perdoou, ou uma situação que ainda pesa mais do que você gostaria de admitir, escreva nos comentários: Senhor, eu quero perdoar. Não porque isso resolve tudo de uma vez, mas porque é o primeiro movimento. E os primeiros movimentos têm um valor que só entendemos quando olhamos para trás, depois de um longo caminho percorrido. O segundo hábito que afasta o Espírito Santo começa não com o que fazemos para os outros, mas com o que fazemos para nós mesmas, todos os dias, em silêncio. É o hábito de usar a própria voz como arma contra si mesma. Pense por um momento em quantas vezes, só hoje, você já se disse algo que jamais diria para uma amiga. Eu não dou conta. Nada muda na minha vida. Deus deve estar decepcionado comigo. Eu não sou boa o suficiente para receber isso. Essas frases parecem apenas honestidade, parecem humildade, mas há uma diferença enorme entre humildade e autodesprezo, e Padre Pio fazia questão de distinguir essas duas coisas. A humildade reconhece as próprias limitações sem se destruir por causa delas. O autodesprezo não. O autodesprezo se instala como uma narrativa repetida, uma história que a pessoa conta sobre si mesma todos os dias, até começar a acreditar que é a única história possível. E quando essa narrativa domina o interior, ela cria um ambiente espiritual pesado, onde a leveza do Espírito Santo encontra dificuldade de pousar. Padre Pio ensinava que o inimigo da alma não precisa de grandes estratégias, quando a própria pessoa já está fazendo o trabalho de se diminuir. Cada frase de autocondenação é como fechar uma cortina. Uma por uma, elas vão escurecendo o ambiente interno. E a pessoa que reza nesse ambiente começa a sentir que suas orações batem no teto e voltam. Não porque Deus não ouve, mas porque ela mesma não acredita que merece ser ouvida. O Espírito Santo é chamado na tradição da Igreja de Espírito da Verdade. E a verdade é que você foi feita à imagem de Deus. Que você tem um valor que não depende do que produziu hoje, do quanto foi forte o suficiente, do que conseguiu ou não conseguiu resolver. Quando uma mulher passa anos repetindo palavras que contradizem essa verdade, ela vai criando ao redor de si um ruído interno que abafa a voz suave do Espírito Santo. Quantas vezes você já orou pedindo uma graça, mas por dentro uma voz dizia: isso não vai funcionar para mim. Quantas vezes você já se aproximou dos sacramentos sentindo que não era digna, não no sentido saudável de reverência, mas no sentido doloroso de exclusão? Essa voz não vem de Deus. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele transforma pessoas disponíveis. E disponibilidade exige que a pessoa pare de se convencer de que não vale o investimento. Comece hoje com algo concreto e pequeno. Quando perceber que a voz interna está te atacando, interrompa com uma frase simples:
eu sou filha de Deus. Não porque você se sente assim naquele momento, mas porque é a verdade. E a verdade, repetida com fé, vai, com o tempo, desfazendo a mentira que foi instalada aos poucos. Escreva nos comentários: eu sou filha de Deus, se você quiser assumir esse compromisso hoje. Porque aquilo que a boca declara começa a reformar o que a alma acredita. E uma alma que se conhece como filha de Deus ora diferente, vive diferente, enfrenta as dificuldades com uma firmeza que não vem do próprio esforço, mas de saber de onde veio e a quem pertence. E agora chegamos ao terceiro hábito, o mais silencioso de todos. Aquele que Padre Pio via com uma preocupação específica, porque era o que ele chamava de o perigo que não parece perigo. Aquele que se disfarça tão bem de vida normal que a pessoa só percebe o estrago quando já faz tempo que aconteceu. Não é a rejeição de Deus, não é a dúvida que envergonha e faz a pessoa correr em busca de respostas. É a negligência espiritual disfarçada de rotina. Pense numa mulher que acorda, prepara o café, leva os filhos para a escola, trabalha o dia inteiro, cuida da casa, resolve os problemas que aparecem e vai dormir exausta. Ela ama a Deus. Ela não nega isso, mas a oração foi sendo empurrada para depois do almoço, depois do jantar, depois que as crianças dormissem. O rosário ficou para o fim de semana, a confissão para a Semana Santa, a missa para quando houvesse tempo de verdade. E assim, sem uma decisão consciente de se afastar, ela foi se afastando. Não de uma vez, milímetro por milímetro. Um dia sem oração vira uma semana vira um mês. E de repente a vida espiritual que um dia foi chama viva se tornou brasa quase apagada. E a pessoa olha para dentro e percebe que está fria. E não sabe ao certo quando isso aconteceu. Padre Pio dizia que o Espírito Santo não força sua presença. Ele é como uma chama que precisa ser alimentada. Quando ninguém cuida do fogo, ele não explode. Ele simplesmente diminui, até desaparecer sem drama, sem aviso, quase sem que ninguém perceba. Essa é a parte mais dolorosa desse hábito. Ele não tem um momento claro de início. Ele se instala aproveitando o cansaço legítimo, as responsabilidades reais, as exigências concretas de uma vida que não para. E quando a pessoa percebe, já faz tempo que a intimidade com Deus foi sendo trocada por uma fé que é mais hábito cultural do que experiência viva. Uma mulher compartilhou certa vez que passou 2 anos sem se confessar. Não porque tivesse deixado de acreditar, mas porque foi adiando. Sempre havia algo mais urgente, mais necessário, mais imediato. E ela descrevia esses 2 anos como carregar um peso nas costas que ela nem sabia que estava carregando. Quando finalmente se confessou, ela disse que sentiu algo que não esperava sentir: leveza. Como se tivesse colocado no chão algo que havia esquecido que estava segurando há tanto tempo. Padre Pio advertia que o pecado grave ao menos assusta. Ele incomoda a consciência, faz a pessoa buscar arrependimento, a empurra de volta ao confessionário. A negligência espiritual é diferente. Ela cria uma falsa sensação de normalidade. A pessoa continua vivendo, trabalhando, sorrindo, rezando às vezes, mas por dentro está espiritualmente enfraquecida e não tem um momento específico de crise que a motive a buscar ajuda. Se você leu até aqui e sentiu que algo disso descreve onde você está agora, não há razão para a culpa. Há razão para recomeço. Padre Pio não falava dessas coisas para condenar. Ele falava para despertar, para sacudir com gentileza as almas que estavam adormecendo sem perceber, que ainda amavam a Deus, mas haviam perdido o caminho de volta à intimidade. O caminho de volta não exige grandes gestos. Exige decisões simples, repetidas com fidelidade. Confessar-se, não esperar a Semana Santa. Rezar um mistério do rosário, só um, antes de dormir. Fazer o sinal da cruz com atenção real, não por automatismo. Reservar 10 minutos do dia para ficar em silêncio diante de Deus, sem agenda, sem lista de pedidos, apenas presente. Pequenas atitudes criam grandes movimentos espirituais. Padre Pio construiu uma das obras de misericórdia mais conhecidas do mundo, não com grandes planos, mas com pequenas fidelidades repetidas ao longo de uma vida inteira. Escreva nos comentários: Espírito Santo,
reacende minha fé, se esse hábito tocou algo dentro de você. Não como fórmula, como ato de abertura, como um coração que diz, eu estou aqui. Pode entrar. Olhando para os 3 hábitos juntos, o que eles têm em comum? A amargura cultivada, as palavras usadas contra si mesma, a negligência espiritual disfarçada de rotina. Nenhum deles nasce de má vontade. Nenhum surge do desejo de se afastar de Deus. Todos eles crescem dentro de vidas sinceras, de coração bom, a partir de feridas não curadas, de cansaço acumulado, de uma rotina que foi ficando cheia demais de obrigações e vazia demais de presença. E Padre Pio sabia disso. Por isso ele não pregava condenação. Pregava misericórdia com consciência. Pregava o despertar suave de quem bate na porta da alma, não para julgar o estado em que ela se encontra, mas para lembrar que a porta sempre pode ser aberta novamente. O Espírito Santo não desistiu de você. Ele continua presente, paciente, como alguém que fica do lado de fora de uma casa fechada e continua batendo, não com impaciência, mas com um amor que não se cansa e não se ofende com o tempo que levou. O que esses ensinamentos nos oferecem não é uma lista de obrigações, é um convite. Um convite para olhar com honestidade para os próprios hábitos, para perceber onde a amargura se instalou sem ser convidada, para reparar nas palavras que você usa consigo mesma no silêncio de um dia comum, para notar quanto tempo faz que a vida espiritual não recebe atenção de verdade. E então, a partir dessa percepção, fazer uma escolha pequena, concreta, possível. Hoje, se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Não porque você vai resolver a vida dessa pessoa, mas porque às vezes uma palavra chega no momento certo e muda a direção de um dia inteiro. E um dia diferente pode mudar uma semana. E uma semana diferente com o tempo muda uma vida. Escreva nos comentários uma intenção de oração. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Aqui é um espaço de comunidade, onde uma alma fortalece a outra. Cada testemunho compartilhado ajuda outras pessoas a encontrarem o caminho de volta. E é por isso que este trabalho continua por causa de você, que chegou até aqui. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Cada vídeo que publicamos nasce de uma intenção clara: levar os ensinamentos de Padre Pio para pessoas que precisam de esperança real, de fé concreta, de uma voz que fale com respeito e com verdade sobre a vida espiritual. Deixe seu like, compartilhe com quem você ama e considere se tornar membro deste canal, porque é através desse apoio que conseguimos continuar produzindo conteúdo que realmente importa para quem está buscando. Padre Pio dizia: rezai, esperai e não vos inquieteis. Palavras simples, mas carregadas de uma sabedoria que só vem de quem viveu a fé com toda a intensidade possível, sem poupar nada, sem guardar nada para si. Não há situação grande demais para a graça de Deus. Não há hábito tão enraizado que não possa ser transformado quando existe disposição real e o auxílio do Espírito Santo. Você chegou até aqui. Isso não foi por acaso. Algo te trouxe a este vídeo, talvez uma inquietação, talvez uma busca, talvez aquela sensação antiga de que algo está bloqueado e você não sabe o que é. Seja como for, há um caminho aberto diante de você. E ele começa não com uma grande decisão, mas com um gesto simples, honesto e silencioso. Respire fundo e diga no seu coração: vem, Espírito Santo.